Fala galera, hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento de testes automatizados com Postman mais o Newman. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou o Washington, desenvolvedor principalmente back-end. Trabalhei no mercado há mais ou menos 5 anos com programação. E dentro das frentes de programação, nós temos que garantir a qualidade nas nossas entregas, que são a qualidade do software. Com isso, utilizamos os testes automatizados para nos ajudar, nos auxiliar a garantir qualidade na entrega. Os testes automatizados, os principais benefícios são que eles permitem a identificação de erros precoce, a gente consegue identificar bugs antes deles irem para a produção, a gente diminui o custo de manutenção disso, a gente aumenta a produtividade de desenvolvimento, pois a gente não precisa ficar testando muitas vezes o mesmo sistema depois de desenvolvido. Você fez os testes automatizados uma vez, rodou, terminando a execução, ele vai garantir a qualidade nas suas entregas, no seu novo desenvolvimento. Então vamos lá, pessoal, sem mais enrolações. Hoje nós vamos testar a API do ViaCep. A API do ViaCep é basicamente um serviço que fica exposto gratuitamente, onde a gente consegue consultar dados de um CEP, como o nome da rua, nome do bairro e a cidade. Aqui tem um exemplo de requisição que eles liberam na documentação. É só você digitar ViaCep no Google, é o primeiro link, viacep.com.br. Vamos fazer o teste com esse exemplo da requisição deles. Eles falam que aqui que é uma requisição GET, né? Então a gente só precisa enviar esses dados numa requisição GET e ele vai retornar para a gente um CEP. Vamos fazer o teste aqui, ó. Podemos colar no navegador para fazer o teste. Legal. Conseguimos aqui já as informações. Então, vamos supor que essa é a funcionalidade da nossa API e é isso que a gente vai testar hoje. Se, quando a gente envia um CEP específico, a gente tem os dados que a gente necessita ter. Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer é instalar o Postman no computador. É só colocar Postman, né, no Google aí, download Postman. Aí você pode fazer o download aí para Windows ou o sistema operacional que você estiver usando e instalar normalmente. Depois de instalar, ele vai pedir para você criar uma conta. Você pode criar, é bem tranquilinho. E aí você vai aparecer nessa tela aqui, mais ou menos. A gente vai criar uma collection para fazer esses testes, tá bom? Então o nome dessa collection vai ser uma collection e eu vou colocar o nome dela aqui de testes automatizados. Vou colocar de testes via CEP. Legal. E com base nisso, a gente vai criar nossa primeira endpoint que a gente vai testar, né? Que é a endpoint de listagem que o próprio ViaCep disponibiliza para a gente na documentação. Eu vou colar aqui os dados e vou fazer um teste. Vamos ver se aqui funciona. O Postman nada mais é do que um emulador de um client. Então, ele emula como se fosse uma aplicação chamando o nosso back-end, né? Então, o ViaCep é um back-end, é um serviço hospedado na nuvem que está liberado aí para a gente usar. Legal. Aqui então a gente tem algumas informações. Aqui é o body, que são o que a gente teve de resultado. E aqui também são algumas informaçõezinhas. Olha, essa requisição levou 314 milissegundos, o status dela é 200, que é um código HTTP, que significa que a requisição foi feita com sucesso, um status ok, e o tamanho da requisição. O importante para a gente, talvez sejam esses dois primeiros e o body. É com base nisso que nós vamos fazer os nossos testes. Tá? Legal, depois de a gente ter conseguido finalizar nossa requisição, a gente vai fazer os testes. Vamos escrever os testes dela. O que a gente espera que essa requisição retorne? Então aqui, nessa aba de testes, a gente clica aqui, vamos diminuir esse terminalzinho. O próprio Postman recomenda para a gente alguns testes que podemos escrever. Então, podemos validar se o status code foi 200, que é uma requisição ok. Então, é só clicar nesse link, ele vai gerar para você aqui um teste básico. E aqui a gente consegue ver como que é o padrão para a gente obter esses dados da resposta. Legal, então a gente está verificando se o status da requisição é 200. Agora, quando eu fizer um send, além dele me retornar o body da requisição e as informações que a gente já validou, aqui nessa aba Test Result, ele vai estar validando se os testes passaram ou não. Legal, vamos fazer um teste agora. Vamos simular que, pela regra de negócio, essa endpoint deveria retornar 201. Então, eu vou mudar esses dados aqui. Eu espero que o status da resposta seja 201 e aqui eu espero 201. Quando eu rodar novamente, os testes eles vão rodar, mas opa, tá vendo que ficou vermelhinho? Os testes falharam. Por quê? Porque ele está falando aqui, ó, eu esperava que fosse 201 retorno, mas o retorno foi 200. Então, são com essas validações que a gente consegue pegar os bugs na aplicação, pegar quebra de contrato, pegar algum problema que geraria um bug em produção ou tiraria a qualidade do nosso software. Então, nesse caso, a gente espera que realmente seja 200. Uma validação muito importante de se fazer são
a estrutura do nosso JSON. A gente chamamos isso de esquema. Então você pode copiar esse JSON aqui e escrever convert schema to JSON na internet. A gente vai achar um site, JSON to schema, converter online, pode ser qualquer um, não tem problema. Deixa eu ver esse daqui. Legal. Aqui o que a gente precisa fazer, colar o JSON e aplicar que não somos um robô e generate schema. O que é esquema? Esquema basicamente é a estrutura que o nosso objeto tem. Então aqui ele vai falar, olha, o CEP, o tipo dele é string, o logradouro, o tipo dele também é string. Então se em algum momento a nossa API retornar um CEP que seja com o tipo número inteiro ou data, a gente conseguiria pegar e, opa, falar, ó, isso daqui vai gerar um bug, não vou passar o teste. Então legal, vamos copiar esse esquema aqui. Aqui no esquema nós falamos quais campos são obrigatórios ou não. E aqui também a gente pode alterar posteriormente. Legal. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos declarar uma variável, var esquema, e ela vai receber esse esquema que a gente acabou de criar, tá bom? Opa, eu só não posso colocar essas aspas. Legal. Então, aqui nós temos o nosso esquema. Com base nisso, eu quero validar que a resposta do meu Postman, a resposta da minha endpoint, tem toda essa estrutura. Para fazer isso, é bem tranquilo. A gente precisa fazer mais um assert, semelhante com aquele que tem lá em cima, onde primeiro a gente vai pegar o JSON de resposta, JSON data, eu vou criar uma variável aqui, recebe PM, que é o postman.response.json. Então eu estou pegando o JSON de resposta aqui do postman. E agora eu vou fazer um teste, que é pm.test. E qual que é o nome do meu teste? Aqui a gente pode colocar um nome, eu vou colocar em português, validando estrutura do body. Legal. E aqui, como segundo argumento, a gente passa uma função, function. E aqui dentro a gente faz as nossas validações. Então, pm.expected, eu espero que tv4 é um lib que vai auxiliar a gente a fazer essa validação. Validate. Validate o quê? Que o JSON data seja igual ao esquema. .toB, .to.b, .true. Esse parênteses fica aqui. Estava no lugar errado. Bacana. Vamos rodar e vamos ver o que acontece. Opa, agora passou, tá vendo? Validando a estrutura do body e o status da requisição. Então temos dois testes nessa primeira endpoint. Agora vamos simular que o CEP fosse um número inteiro, para a gente conseguir ver aqui gerando um erro, para ver se o teste vai pegar, né? Então vamos mudar o nosso esquema e vamos falar que isso aqui é um integer. Legal. Vamos executar novamente e agora o que eu espero é que quando eu estiver fazendo essa validação da estrutura do body, dê um erro, porque o JSON que a gente recebe como resposta é uma string, ou seja, um texto. E eu estou falando aqui na minha estrutura do esquema que eu espero que isso seja um inteiro, integer. Vamos rodar. Opa, pegamos aqui no resultado. A validação da estrutura falhou, ou seja, houve uma quebra de contrato. Então, com isso, a gente conseguiria pegar também um bug em algum desenvolvimento. Legal, o último teste que eu vou fazer aqui é referente ao tempo da requisição. Eu não gostaria que essa requisição demorasse muito. Eu gostaria que a requisição fosse uma requisição rápida, afinal é só uma listagem, então a gente acha a performance importante. E aqui pelo próprio Postman, ele consegue liberar para a gente algumas funcionalidades aqui, ó. Response time is less than 200. Eu acredito que a média de requisição do do ViaCep, seja em torno ali de 500 milissegundos. Para cima disso, eu acho que já não é aceitável. Então eu vou colocar aqui 500 e pronto, temos mais um teste. Então para essa endpoint temos três testes. Primeiro, teste de validação do status, validação da estrutura do JSON e validação do tempo de resposta. E os três passaram. Vamos salvar esse mapeamento dentro da nossa collection via CEP. E o nome desse mapeamento vai ser getCep. Bacana. Então temos aqui uma primeira endpoint mapeada. Vamos mapear a segunda endpoint só
para exemplificar, essa endpoint vai ser uma endpoint de erros, porque a gente tem que validar que o sistema está funcionando e quando o usuário tem uma ação errada, que o sistema não funciona. Então, se eu passar 1, 2, 3, provavelmente não existe nenhum CEP. E o ViaCEP vai retornar para a gente um erro. Ele falou, ó, bad request, e retornou aqui algumas informações. Para essa requisição, eu vou validar apenas o bad request, porque eu sei que é uma requisição que está errado e o cliente tem que corrigir esses dados. Então, eu vou confirmar que o status é 400. 400. E aqui eu também poderia confirmar os dados de resposta. Como se fosse um JSON, confirmaria que a mensagem do JSON está apropriada para o cliente, que a descrição do erro está apropriada, mas como o ViaCEP retorna um HTML, para a gente não é interessante validar isso nesse momento. Legal, eu vou salvar aqui e eu vou colocar o nome getCEP bad request. E esse get eu posso tirar, porque aqui no próprio desenho do Postman já está mostrando que é um get. Então vou deixar CEP bad request. E no de cima eu vou deixar CEP ok, que foi uma consulta de CEP também, que obteve sucesso, né? Que é o status 200. Legal. E agora, como que a gente faz para executar esses testes? Vamos supor que para a sua aplicação você desenvolveu uma série de testes e esses testes precisam ser executados. Você pode vir aqui nos 3 pontinhos da collection e run collection. Quando você rodar a collection, você consegue também importar um CSV, você consegue fazer uns detalhes aqui, isso está tudo na documentação do Postman, mas você pode fazer o run manual. Então você dá um run test e ele basicamente vai rodar todos os passos e ele vai falar aqui para você, olha, na collection via CEP passou os 3, no bad request passou os 3, passou o único que nós temos, e com isso a gente tem um retorno, né, automatizado dos testes da aplicação. Depois de ter escrito os testes, aqui nós só temos essas dois mapeamentos de uma endpoint, mas pensa numa aplicação que tem 50 endpoints. A cada entrega, a cada desenvolvimento, você teria que testar os 50 e todos os cenários. Com o Postman, isso fica resumido em um clique. Existem outras tecnologias, como Cucumber, Python também, a gente consegue fazer automatização, mas o Postman eu acredito que a curva de aprendizado é mínima, porque a estrutura que ele usa aqui como os testes é basicamente a estrutura do JavaScript. Então, se você precisar criar uma função, criar algumas coisas mais específicas, você consegue. Ah, eu preciso que antes da minha requisição seja feita uma outra requisição. Você consegue, você tem essa aba de Pre-Request Script. Aqui você consegue escrever código JavaScript mesmo e também trabalhar com variáveis. Último ponto aqui, vamos ajustar esses CEPs, porque vamos supor que esse CEP não é algo fixo, que sempre seja o mesmo, é algo variável. Então vamos recortar aqui e colocar uma variável. O Postman, para a gente colocar uma variável, é só colocar abre chaves, o nome da variável e fecha chaves. Eu vou usar esse mesmo padrão aqui nesse aqui, abre CEP errado, fecha. Legal. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Opa, deu um erro aqui, porque... Ah, legal. Nós não definimos essa variável CEP. Então, quando ele fez a requisição com essa string na URL. Vamos definir essa variável CEP. Aqui em Environments, nós vamos criar uma new environment. O nome dessa environment pode ser variáveis via CEP. Vou colocar só via CEP. E vamos definir essa primeira variável que a gente criou, né? Que o valor dela é esse. E o nome da variável é CEP. E CEP errado. CEP errado é 1, 2, 3, né? E legal. Vamos salvar isso daqui. Quando a gente volta aqui na nossa collection, a gente tem que, aqui nesse canto superior, selecionar qual que é o environment que a gente quer usar. Eu vou selecionar o via CEP, que é o que foi o que a gente cadastrou. Agora vamos fazer a requisição novamente. Agora funcionou. Ele pegou a variável, então se você parar o mouse aqui, ó, ele vai trazer o valor que essa variável está usando. Vamos supor que agora eu quero rodar os meus testes em um outro ambiente, porque é comum em empresas termos mais de um ambiente. Ambiente de desenvolvimento, produção, homologação, o AT. E os testes são rodados ali no desenvolvimento, o AT, a homologação, todos esses ambientes, exceto produção, claro.
Então, pensando assim, vamos supor eu quero criar environments para cada ambiente. Você pode simplesmente cadastrar um novo environment e ficar mudando aqui na hora de fazer a execução dos seus testes. Eu vou fazer um run collection. Como o environment já está via CEP, ele vai pegar essas variáveis de lá na hora de rodar. E funcionou. Agora nós já temos a collection e temos todos os nossos testes. O que eu vou mostrar? Eu vou mostrar como a gente consegue executar essa collection usando o Newman. O Newman ele facilita a gente executar essas collections via CMD, linha de comando, e com isso a gente consegue implementar essa collection dentro do nosso CI/CD, dentro ali do nosso fluxo de deploy automatizado. Então vamos supor, toda vez que for feito um deploy em desenvolvimento, eu gostaria que essa collection ela rodasse de forma automatizada, sem eu precisar entrar aqui nos três pontinhos e clicar um Run Collection na minha própria máquina. Para fazer isso é bem simples. A gente vai precisar primeiro exportar essa collection e exportar essa environment. Vamos clicar aqui nos três portinhos, Export. A gente pode exportar aqui na V2 mesmo, que é o que eles recomendam. Vou achar uma pasta aqui. Vamos aqui em Documentos, Aulas, via CEP. Então, legal. Essa é a nossa collection. E agora vamos exportar também a nossa environment. Environment. Legal. Vamos abrir aqui o site do Newman. Ele tem uma documentaçãozinha bem bacana. Newman mais Postman Doc. O próprio Postman ele disponibiliza para a gente essas documentações e aqui a gente tem alguns detalhes de como a gente consegue rodar. Então, para rodar a collection é bem simples. A gente precisa instalar primeiro o Newman. Então, eu vou abrir aqui o meu CMD. Prompt de comando, né? E aí a gente vai rodar o comandinho que eles disponibilizam para a gente em algum lugar. Não estou achando aqui, mas o seu comando é npm. Vocês precisam ter o npm instalado na máquina. Se não tem o npm, é só vocês abrir aqui o navegador npm download. E aqui vai ter o link para fazer o download do npm, tá bom? Pode baixar direto o Node e aí já vem com o npm. Legal. Vamos instalar aqui o Newman. npm install -g, que é uma dependência global, e o nome dela, Newman. Vamos dar esse comandinho. Eu acredito que o Newman não está instalado na minha máquina ainda, então ele vai fazer todo o processo de instalação aqui e esperar ele fazer o processo para a gente seguir. Legal, ele terminou aqui. Vamos instalar mais uma dependência que é para a gente gerar relatórios visuais. Eu vou mostrar como que ela funciona, que é o Newman npm install -g Newman reporter HTML. Vamos esperar essa dependência instalar. Legal, terminamos de instalar as duas dependências. Vamos entrar na pastinha que eu salvei a collection, que é Documents. Aqui, CD Aulas. CD via CEP. Legal. Vou limpar essa tela aqui. Agora, vamos executar a collection. Para executar a collection é bem simples. Newman -run e o nome da collection. Testes via CEP.postman.collection. Fazendo isso, ele vai executar a collection. Ah, legal. Digitei o comando errado aqui, ó. O comando não é -run, é só run direto. Fazendo isso, ele vai executar a collection. Só que tem um problema. Legal, conseguiu rodar, mas deu um probleminha. Ele não conseguiu pegar alguns valores. Mas a gente já tinha acabado de se certificar que isso estava funcionando. Isso aconteceu porque a gente não passou os environments, quais são as variáveis. Então vamos limpar a tela aqui e rodar novamente. Newman run, o nome do Postman, -e, e vamos passar os environments. Agora ele vai rodar com os environments e deve passar para a gente aqui o resultado. Ó, ele está rodando, legal. Todos os acertos passaram, o resultado do teste foi ok, tudo ficou verdinho, aqui a gente tem os detalhes da requisição e bem bacana. E isso daqui a gente conseguiria plugar no nosso CI/CD, no nosso deploy contínuo. Agora, o que eu vou mostrar para vocês é uma forma de você gerar relatório. Vamos supor que eu fiz a entrega e quero apresentar esse relatório para os meus líderes, mostrando que a execução dos testes estão todos ok. Você vai rodar esse mesmo comando, newman run, nome da collection, -e environment, e agora a gente vai colocar um comandinho aqui, ó, -r html extra
espaço menos menos reporter HTML extra ponto traço display progress bar. Vamos lá, se eu não digitei nada errado, deve funcionar. Opa, não conseguiu achar o HTML extra. Eu devo ter instalado a dependência, não devo ter instalado a dependência do HTML extra. HTML extra install Newman npm. Aí ele vai, primeiro link é o link da dependência que a gente vai ter que instalar. Eu instalei a dependência com o nome errado. Vamos abrir aqui. E para rodar, é só você copiar o comando. Vamos aqui dar um npm install nessa dependência. Npm install -g Newman reporter HTML extra. Legal, terminamos de fazer a instalação da dependência. Vamos rodar o comando de novo e ver se agora vai. Opa, funcionou. Ele deu aqui uma barra de progressão, falou que terminou e ele deve ter gerado um arquivo aqui pra gente nessa própria pastinha. Então vamos abrir aqui a pastinha documentos, aulas via CEP. Aqui, ele criou uma pastinha de execução e criou um arquivo HTML, que é o relatório que a gente solicitou ali via comando. Esse arquivinho, ele é muito bonitinho, tem aqui como você selecionar o tema dele, se é dark ou web, é mais um frufru, né, para auxiliar a gente. Em resumo, aqui ele traz muitas informações, né? A gente consegue mudar esse título aqui desse dashboard via CMD. E aqui ele tem algum resumo, por exemplo, os acertos. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar todos os acertos, as requisições que ele fez. Dentro das requisições, ele vai me mostrar os detalhes dos testes que passou, o percentual. Ele vai me mostrar aqui informações de entrada, informações de ressaída. Vou mostrar aqui também os detalhes dos testes. É bem legal aqui, eu recomendo que vocês explorem. E mesma coisa para os testes que falharam, os testes que não foram executados, e aqui é o resumo principal. Então, esse é um bom relatório para você encaminhar ali para a sua direção, mostrando aí que os testes executaram. Ah, Washington, eu gostaria de mudar esses títulos aqui. É bem simples para a gente mudar. Vamos lá. Então, para mudar o título, a gente só precisa adicionar o comando reporter traço HTML extra traço title e passar o título que a gente quer. Aulas de testes com via CEP. E executar novamente. Agora o segundo relatório que ele está gerando aqui, ó, está executando. Opa, terminou. A gente consegue ver que é bem rapidinho. Esse de baixo, ele salva por horário, né? E aqui, ó, aulas de testes com via CEP. Então é isso, pessoal. Uma dica, se você ainda está aqui até o final, recomendo que você poste isso no seu LinkedIn, mostre que você está evoluindo suas stacks e aprendendo com os testes automatizados. Me menciona lá, meu nome é Washington Sampaio Vieira no LinkedIn e no Instagram é o mesmo arroba aqui do YouTube, Washington_Sampaio_. Obrigado, agradeço pela audiência, se inscreve no canal aí, deixa o joinha para ajudar o canal a crescer e logo mais eu volto com mais dicas de TI e valeu!